colegas, aqui é a professora Maiara de Biologia. Hoje a gente está num formato bem diferente do que vocês estão acostumados, né, com a lousa, mas também vai ser um modelo muito melhor para que a gente consiga mostrar as exemplificações com esqueminhas, né, com imagens, que vai ser bem legal. Também vocês vão ter a oportunidade de visualizar o rostinho dos cientistas que formularam as teorias, como que essas teorias evolutivas chegaram até aqui, né, que é o tema da nossa aula de hoje, evolução. E vocês também vão poder pausar e voltar e anotar, fazer as anotações com mais calma, porque às vezes é com a lousa, que a gente está sempre se mexendo, ela é um modelo muito mais dinâmico. Tudo certo? Então, antes da gente começar também, eu queria dar um recado para vocês. Eu sei que tá difícil para todo mundo esse momento de pandemia, todo mundo tá meio estressado, às vezes não dá muita vontade de fazer nada, ainda mais sentar na frente do computador para assistir uma videoaula de 30, 40, 50 minutos. É muito exaustivo, e fora que você tá ali, né, na frente do computador, tem várias distrações, ou às vezes dentro de casa vocês têm outras demandas também. Só que se vocês chegaram até aqui, significa que vocês têm muita força de vontade, que vocês querem de fato alcançar um objetivo maior ali no final do ano, quando vocês forem fazer a prova da ETEC, e começar o ano que vem em uma escola nova, uma escola que vocês têm realmente de fato a vontade ali de estudar e de se firmar, e mais para frente colher esses frutos. Então, tudo isso, todos esses pequenos passos que a gente dá agora, é para colher lá na frente, tá? Então, se unam, se fortaleçam, criem grupos de WhatsApp com os amigos de vocês, estudem juntos, frequentem os plantões de dúvida. Plantão de dúvida de biologia, por exemplo, é sempre de terça, é sempre de quinta. A Jennifer, ela tá dando dicas de como estudar sozinho, né? De como que ter autonomia. Então, não perca essa oportunidade, é uma oportunidade única e vai ser bem legal, tá bom? Então, agora vamos iniciar o nosso estudo da vida, e um tema super legal que vocês vão ver aí ao longo das séries que vocês forem avançando de uma forma cada vez mais diferente. Então, aqui eu vou dar um panorama geral. Quem vai estar acompanhando essa aula é a professora Marina. A professora Marina é a rainha da evolução, então usem ela mesmo, tirem todas as dúvidas, que vai ser muito mais produtivo o nosso debate, tá? Aqui vai ser um panorama geral. Tentem fazer os exercícios e qualquer dúvida, mais uma vez, frequentem os plantões. Vamos lá? Bom, então, como sempre, tudo que a gente faz na biologia, a gente começa definindo. Então, para vocês, o que seria a evolução biológica? A gente sempre trata aqui da questão biológica, e eu vou falar para vocês por que a não biológica, né, mais para frente. Mas aqui cabe a gente falar da evolução biológica. A evolução biológica, ela está relacionada com as modificações sofridas por um organismo ao longo do tempo. Essas modificações seriam transformações hereditárias que o organismo sofre, né? E essas modificações, elas estão totalmente envolvidas com o meio em que aqueles indivíduos estão. Então, se tem uma mudança ali no meio, o indivíduo ele vai sofrer alguma alteração no organismo dele, tá? E essa variação, essas transformações, essas modificações, elas estão relacionadas também com a diversificação das espécies, tá? As espécies, quando alteram o meio, as espécies elas tendem a se diversificar. E vocês imaginam que essa diversificação, ela seja um processo rápido? Aí, mudou o meio, a espécie já muda? É assim, ó, de um dia para o outro, num piscar de olhos? Não. A diversificação das espécies é um processo demorado e longo. Ela leva muito tempo para acontecer, tá? Não é uma mudança radical e drástica. Então, todas as vezes que a gente fala de evolução, todas as vezes que a gente citar a evolução para vocês, saibam que a gente está falando de milhares de anos que isso aconteceu, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, a evolução biológica, ela está totalmente, quase que inteiramente ligada com a adaptação
e a transformação do indivíduo. E essas transformações estão relacionadas com a adaptação do indivíduo ao meio. Isso eu vou repetir muito porque vocês precisam encaixar na cabecinha de vocês essas definições, tá bom? Né? Então, o fato do beija-flor, por exemplo, ele ter esse biquinho, né, esse biquinho em forma de canudinho, mais aguilhado, né, tem tudo a ver com a forma de alimentação dele. O fato dele colocar esse biquinho ali na flor, nesse tubo polínico aqui, e lá nesse fundo polínico, nós encontrarmos os carboidratos, que é o néctar. Néctar tem muito carboidrato. Dali que o beija-flor vai tirar a alimentação dele. Então, se ele não tivesse esse bico, provavelmente ele não ia conseguir sugar o néctar. Então, tem tudo a ver com a adaptação, né? Ele se adaptou dessa forma, esse bico dele sofreu uma modificação e essa modificação permitiu que ele se alimentasse de forma eficiente. E essa alimentação tem tudo a ver com o fato dele precisar sugar o tubo polínico e ali adquirir o néctar. Tudo bem? Então vamos para a próximo slide. Bom, lembra que eu falei para vocês que aqui nós tratamos na nossa aula da evolução biológica. Mas por que não outros tipos de evolução? Se vocês abrirem lá o dicionário, a palavra evolução ela vai estar ligada com progresso. Progresso. O que significa alguém progredir? Significa que alguém, subiu, né? Elevou o patamar dela, melhorou. Mas não, a evolução nem sempre é uma melhora. Toda vez que a gente trata de evolução, como eu falei lá desde o começo nas nossas definições, eu falo que o indivíduo ele se modificou, ele mudou. Então, na biologia, a mudança ela está relacionada com evolução. Evolução é mudança, progresso é outra coisa, tá? E eu gosto muito do exemplo da tênia. Tênia é um vermezinho, assim, não tem essa cara de bravo igual eu coloquei aqui, mas ele é um vermezinho que tem mais ou menos essa conformação. E aí o que acontece? A tênia, ela não tem sistema digestório. Aí você vai olhar para ela e falar, nossa, que bicho simples, não tem sistema digestório, né? Não. O fato dela não ter sistema digestório foi uma simplificação, porque ela não precisa. Ela se alimenta muito bem do organismo do hospedeiro. Então, para que ela vai ter sistema digestório, né? Ela tá ali no sistema do hospedeiro, simplificou, ela consegue ali pegar os nutrientes do hospedeiro dela, ela fica ali no sistema digestório da pessoa mesmo. E ali ela vai absorver todos os nutrientes que a pessoa for comendo. Então, ela é uma parasita, ela não precisa ter sistema digestório. E para ela, sucesso, ela se deu super bem com isso. Então, nem sempre você ter todos os sistemas, você ter todos os organismos, significa que você progrediu. Não, significa que você teve uma simplificação, sofreu ali uma mudança, perdeu o sistema digestório e se deu super bem. Conseguiu se adaptar àquele meio. Tudo bem? Então, quando você fala ali para o seu amigo evolua Pokémon, você pede para ele mudar, né? Então, é isso. Evolução é diferente de progresso. Evolução é mudança, progresso é outra coisa, tá? Seguindo aqui. A evolução ela também vai estar relacionada com o surgimento das novas espécies e com a extinção delas, tá? E essa extinção ela pode ser aleatória ou não. Nós vamos ver mais para frente quando eu for falar de especiação. Mas sempre foi assim? Vocês acham que as pessoas já nasceram acreditando na teoria da evolução, que evolução já era algo estabelecido e fixo na nossa vida desde sempre? Não, né? Porque lá no século XVIII existiam os fixistas. O que os fixistas eles acreditavam? Eles acreditavam que as espécies elas eram imutáveis. Então, desde que o mundo é mundo, as espécies do jeito que nós conhecemos hoje, elas já estavam aqui, tá? Então, não tinha nenhuma modificação, era isso, né? Tinha os organismos mais simples, era uma escala. Tinha os organismos mais simples e os mais complexos. Nenhuma estava relacionada uma com a outra. O mais simples era o mais simples, o mais complexo era o mais complexo.
E era isso, né? As espécies, elas eram permanentes. Elas nasciam assim, elas cresciam assim, elas iam ser sempre assim, tá? Igual eu falei, imutável, não muda, permanente, vai ser sempre assim, e independente uma da outra. Nenhuma espécie tem relação com a outra, tá? Esse cara que eu coloquei aqui, ó, essa estátua, representa o Aristóteles. O Aristóteles era um fixista, ele realmente acreditava nisso na época. E ele foi um grande influenciador e influente nas ideias quando ele acreditava, levava o fixismo para suas palestras e para os seus discípulos. Só que daí no século XIX surgiram os caras que falavam, mano, as coisas não são bem assim, tá tudo errado, isso aí, como assim nada muda, né? Tudo tá mudando, tudo está em constante mudança. Então os transformistas. Transformistas por quê? Transformista porque diz que a espécie se transforma, né? Como eu defini para vocês, as espécies mudam ao longo do tempo e transformam-se em outras espécies. Então, os fixistas, eles acreditavam já numa mudança, que os seres não estavam tão, assim, independentes, eles não eram tão permanentes, eles não eram tão imutáveis. E eles também acreditavam na influência do meio já. Então, eles queriam dizer que mudava o meio, mudava a espécie. Era isso que eles começavam a acreditar. E aí, esse cara que eu coloquei foi o primeiro a propor uma teoria de transformação do meio, como esse meio vai influenciar na transformação de características das espécies. E esse cara é chamado de Lamarck. Não sei se algum de vocês já estudou Lamarck na escola, vai estudar provavelmente. Lamarck, ele foi um cara que foi chamado depois, né, que o Darwin entrou na história, na jogada, ele foi um cara que foi chamado de burro, desacreditado total. Só que ele foi um cara muito importante, porque ele foi o primeiro a propor ali uma teoria de transformação das espécies, porque lá no outro século as espécies mudavam, elas já estavam assim, elas eram daquele jeito, elas não mudavam, tá? Desde que o mundo era mundo. Aqui não, aqui já fala de uma mudança, já fala que o indivíduo ele está em contato com o meio que ele vive. E aí o que o Lamarck queria entender? O Lamarck queria entender como que o meio influenciava nessa mudança. Era a pergunta da vida dele. Né? Então aqui, como eu coloquei para vocês, que as espécies elas sofrem modificações ao longo do tempo, porque ele era um transformista, tá? E outra coisa interessante em todas as leis do Lamarck é que a necessidade faz o órgão. Então, o organismo, o indivíduo, ele vai sentir a necessidade, é algo consciente, tá? Se cair Lamarck em prova, é como se o organismo ele tivesse consciência de que ele precisa mudar em relação às mudanças que aconteceram naquele meio. E aí tem duas leis dele que são muito importantes para a gente conseguir entender isso. Né? Pegando essa frase, a necessidade faz o órgão, nós temos a lei do uso e do desuso. Então vamos supor que lá em um ambiente vivam girafinhas de pescoço curto. Né? Só existia girafas de pescoço curto. Essas girafinhas, óbvio que elas não vão alcançar essas árvores aqui, ó, essas árvores tops. Óbvio que não. Por quê? Elas são pequenas. Elas não vão alcançar. Elas se alimentam dessas rasteiras. Estas onde elas conseguem alcançar. Tá aí, tudo bem. Já vamos supor que aconteceu uma seca ou sei lá. Algum fator climático que exterminou essa vegetação rasteira. Olha lá. Acabou com tudo. Como que a pequena vai se alimentar agora? Se não tem mais vegetação rasteira? Ela não alcança o topo da árvore? Então essas girafas elas vão começar a sentir necessidade de esticar o pescoço para alcançar a árvore. E de tanto que ela estica o pescoço, ela vai alcançar, tá? Então aqui eu coloquei o exemplo para vocês da girafa pequenininha, né? Ela tá ali, ai meu Deus, não alcanço, não consigo comer. Aí ela começa a esticar o pescoço. Conforme ela vai esticando, né, durante um tempo,
o pescoço vai se alongando. E no final ela tá uma girafona de pescoço curto, e aí de pescoço longo, desculpa, e aí ela consegue alcançar o topo da árvore, daquelas árvores maiores, árvores grandes. E aí ela é a girafa que nós conhecemos hoje, tá? Essa é a lei do uso e do desuso. Se você usa muito um órgão, ele tende a se desenvolver. A mesma coisa, e desuso, por que desuso? Porque se você não usa, ele tende a atrofiar. Então ele acreditava que, por exemplo, antes as cobras, elas tinham pernas, só que elas não usavam. Então, as pernas se atrofiaram e aí elas viraram esses seres rastejantes que nós conhecemos hoje, tá? Então, essa é a lei do Lamarck. Se você usa muito, usou muito, desenvolveu muito. Se usou pouco, atrofiou e já era, tá? Então, era isso, galera. Outra lei do Lamarck, né, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou lei da herança dos caracteres adquiridos. Por quê? Lá na lei do uso e desuso, a girafa ela esticou tanto o pescoço dela que esse órgão se desenvolveu. Daí, ela vai se procriar e ela vai passar essa característica para os seus filhos, tá? Vocês acreditam que isso era verdade? Vamos ver a definição. Uma vez que o organismo adquire determinada característica, ela vai ser capaz de ser passada aos seus descendentes. Então tá, então vamos ver. Segundo Lamarck, se eu for para academia, ó, malhei, virei monstrona. Meu filho também já vai nascer monstrão. Por quê? Porque eu desenvolvi tanto meu músculo que quando eu tiver um filho, meu filho vai vir com o músculo desenvolvido. Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não. Mas era isso que ele acreditava. Ele tem essas duas teorias que ficaram por 50 anos aí. Né? Então, Lamarck de fato acreditava nisso. Mas também não é verdade. Por exemplo, aqui na lei do uso e do desuso, ele falava: quanto mais usa um órgão, mais ele desenvolve. O nosso olho, eu gosto muito do exemplo do nosso olho. Por quê? Porque quanto mais velho nós vamos ficando, a nossa visão ela vai ficando pior, né? Você vê que ali, quando a gente chega nos 50, nos 60, a gente já vai precisar usar um óculos ali para enxergar alguma coisa. Então, não. Então, às vezes, de tanto que a gente usa o nosso olho, ele não fica, nossa, visão raio laser, né? Porque se fosse segundo a teoria do Lamarck, a gente ia enxergar aí infravermelho. O negócio ia ser super desenvolvido, mas não. A gente tem ali uma limitação. E aí teve como eu falei, né, a transmissão do caracteres adquiridos, se você esticou tanto o pescoço, você vai passar essa característica para os seus filhos. Aqui é um resumo do Lamarck, né? Tem uma modificação no ambiente. Minhas canetinhas hoje não estão funcionando direito, mas é isso aí. Tem uma modificação no ambiente, como por exemplo, teve algo que fez com que a vegetação rasteira elas fossem exterminadas. Isso é uma modificação no ambiente. E aí a girafa sentiu necessidade de se adaptar a isso. Lamarck é sempre isso, gente. O organismo tem necessidade de. Toda vez que vocês virem isso em uma questão, é Lamarck, necessidade. E aí, por ela ter essa necessidade, ela adquiriu um novo comportamento. Qual é o novo comportamento? Esticar o pescoço, tá? E aí ela estica tanto o pescoço que entra na lei do uso e do desuso. O pescoço se desenvolve, né? E aí aqui, desenvolvimento ou atrofia de um órgão. E aí, depois dessa modificação que o organismo sofre, por exemplo, lá da girafa, o pescoço esticou tanto que ela vai passar essa característica para os seus descendentes. Tudo bem? E aí a lei da herança dos caracteres adquiridos. Beleza, galera? Então vamos continuar, dar seguimento à nossa aula. Só que aí teve um cara que falou, mano, será que esse maluco tava certo? Muito esquisito, né? Vamos fazer um teste? Vamos provar que tinha alguma coisa ali equivocada? Então ele lá no laboratório dele, ele pegou dois ratinhos aqui, bonitinhos, igual eu mostrei pra vocês. E daí o que ele fez com esses ratinhos aqui? O que vocês imaginam que ele fez com esses ratinhos? Ele cortou o rabo deles.
cortou o rabo dos bichinhos e cruzou os dois. Vocês acham que os filhos desses ratinhos nasceram com rabo ou sem rabo? O que vocês imaginam? Óbvio, sem sombra de dúvidas, que nasceram todos com rabos. Óbvio que não foi um cruzamento apenas. Foram vários cruzamentos. E ele sempre chegou a esse resultado. Todos os ratos que ele cortava o rabo geravam filhos com rabo. Por que será, gente? Porque a Lamarck ele falava de modificações nas células somáticas. Lembra que eu falei na nossa aula de mitose? Células somáticas são aquelas que são formadas por mitose. E as células somáticas, elas formam qualquer tecido do nosso corpo, qualquer célula do nosso corpo, exceto as células germinativas. As células germinativas vão formar gametas. Então, para que o indivíduo nascesse sem rabo, ele ia precisar sofrer uma modificação no DNA dele, tá? E não nas células somáticas. Tudo bem? Tudo que o Lamarck propôs era modificação em células somáticas. Era, sei lá, cortou um braço, cortou uma perna, ou estimulou um músculo, estimulou um pescoço. Tudo isso eram modificações nas células somáticas. Se fosse uma modificação ali no DNA do animal, aí sim poderia vir uma modificação, como nós vamos ver mais para frente. É que na época eles não sabiam explicar mais ou menos essas modificações, mas era isso. Então ele conseguiu provar que Lamarck estava equivocado porque as alterações que o indivíduo sofre na teoria dele eram nas células somáticas. Para ter uma mudança efetiva, a mudança teria que ser nas células germinativas. Tudo bem? Bom, continuando. Ali, né, depois de um tempo do Lamarck, surgiu um cara que derrubou totalmente a teoria dele, né? Não que Lamarck, repito, não que Lamarck não tenha sido importante. Lamarck foi um cara muito importante por ele desenvolver teorias de transformação das espécies em uma época onde se acreditava em fixismo, sabe? Mas aí surgiu um cara que mudou tudo também, né? E ele veio com teorias quentíssimas, teorias novas, e ele é o pai aí da evolução, que é o Charles Darwin. Todo mundo já ouviu falar do Darwin, né? O Darwin, quem que era o Darwin? Darwin era um naturalista. E o Darwin, ele era de uma família muito abastada, uma família, ó, cheia da grana lá na Inglaterra. E aí o Darwin, ele era um curioso, ele gostava muito de estudar a natureza, mas ele não começou a ser naturalista, assim, já entrou para a faculdade para ser naturalista. Não, ele começou ali a se aventurar nas áreas de medicina, não deu muito certo. Toda vez que ele ia para uma aula de anatomia, ele desmaiava, porque ele ficava horrorizado quando via uma pessoa aberta. Então, não rolou, não dava muito certo ali para o Darwin essa área. Mas o Darwin, ele era muito próximo do avô. E o avô dele, ele gostava muito da natureza, de pesquisar, de coletar insetos. O avô dele era essa pessoa bem curiosa pelo estudo da natureza. E aí o Darwin, ele começou ali a se interessar, porque ele tinha no avô dele uma grande influência. Então ele entrou para a faculdade e começou a estudar para ser um naturalista, né? E ele que formulou a teoria da evolução das espécies. Então, o que nós acreditamos a partir de agora é no darwinismo. E aí, o que aconteceu? Como que o Darwin chegou a toda essa teoria dele? Como que ele criou a teoria da evolução das espécies? Tudo começou quando ele foi convidado para ser o naturalista de uma expedição cartográfica, uma expedição em um navio chamado Beagle, né? E esse navio, qual era o objetivo dele? Ele ia vir aqui para as regiões do hemisfério sul, ia coletar amostras de fauna, amostras de flora, e ia levar lá para a Europa para eles estudarem lá. Eles coletavam aqui e levavam lá. E essa expedição, ela durou 5 anos. Foram 3 anos em terra e 2 anos em mar. Tá? Então, essa daqui, ó, foi a rota que o Beagle ali percorreu. Então, o Beagle, ele veio aqui para a região da América do Sul,
foi para Ilhas Galápagos, depois passou aqui pelo Brasil, depois ele foi para a África, depois ele foi para o oceano, ali para as regiões do Oceano Índico, passou pela Austrália, voltou, veio para o Brasil de novo. Depois que ele coletou tudo, ele foi para a Europa. Então essa foi a rota do Beagle. E aí o Darwin, durante esses 5 anos, né, esses 3 anos mais especificamente, que ele ficou aqui observando e coletando amostras, ele teve diversas observações interessantes, né? Quais foram elas? A primeira observação que o Darwin ele fez foi a dos tentilhões de Galápagos. Tentilhões é esse passarinho aqui, bem bonitinho. E aí ele observou que os tentilhões eles viviam em ilhas próximas. Lá em Galápagos tinha um conjunto de ilhas, tem várias ilhas. E eles perceberam que cada tentilhão de cada ilha era adaptado para um tipo de alimentação que tinha lá. Então, um tentilhão que precisava se alimentar de uma semente mais grossinha, ele tinha um bico mais duro. Um tentilhão que se alimentava de inseto, ele tinha um bico mais fininho. Então, cada tentilhão, ele variava de ambiente e ele variava de tipo de alimentação. Então, se tinha uma alimentação naquele ambiente, o bico dele era proporcional a isso, tá? Então, ele observou que tinham essas variações entre as espécies, mas ele não conseguia explicar o que causavam essas variações. E na época também, o Darwin ele estava sob influência do Thomas Malthus. Thomas Malthus, esse carinha aí que vocês estão vendo aqui do lado direito. E o que o Thomas Malthus ele falava? Ele era um cara meio pessimista na época. Então ele falava assim que a população estava crescendo tanto, ela estava crescendo em forma de PG. Quando vocês vão ver lá na matemática com o professor Leandro, PG é maior que PA. Então a população cresce muito. Enquanto que os alimentos, eles crescem em forma de PA. Então, a população está lá em cima, enquanto o alimento aqui embaixo. Então, se não tem alimento para todo mundo, as pessoas vão começar a competir por esses alimentos. E aí o Darwin ele começou a aplicar essas teorias do Malthus para a natureza. Né? Então, o que o Darwin ele pensou? Que a população ela estava tendendo a crescer em PG, muitos animais iam nascer, mas poucos iam sobreviver, porque ia ter ali a questão da competição, ia ter uma luta pela sobrevivência, né? E aquele animal, aquele indivíduo que nasceu e conseguiu se adaptar àquela competição toda, ele ia sobreviver. E ele sobrevivendo, ele ia conseguir deixar mais descendentes, ele ia manter ali a sua prole, vamos dizer assim. Né? Então, ele observou que como lá os fazendeiros eles faziam o quê? Eles selecionavam características vantajosas, seja de animais, sejam de plantações, e eles cruzavam essas características para ter um indivíduo top, um indivíduo fortão, né? Então ele observou isso na seleção artificial, os fazendeiros faziam isso, eles pegavam características de interesse deles, cruzavam esses indivíduos para ter o organismo de interesse, né? E aí ele pensou assim, bom, como os fazendeiros fazem, a natureza faz também. Então, na natureza existe o que chamamos de seleção natural, onde os indivíduos que possuem características mais vantajosas no meio em que elas vivem, elas vão ter mais chance de sobreviver. Vamos ver um exemplo? Então, vamos lá. Coloquei uma população ali de grilos verdes e uma população de grilos amarelos. Toda essa população, tanto de grilos verdes quanto de grilos amarelos, vão viver nessa grama. Vamos ver o que acontece? Bom, eles estão lá vivendo na grama de boa. Aí vem um passarinho. E o passarinho quer comer. Aí lá de longe, o passarinho, vocês acham que o passarinho vai enxergar o verde ou o passarinho vai enxergar o amarelo? Não, assim, até eu aqui tô vendo mais o amarelo. Então o passarinho, obviamente, vai enxergar o amarelo. E aí ele vai, ó, comer os grilos amarelos. O verde, ele vai ficando ali, ó, firme e forte. Por quê? Porque o fato dele ter característica verde faz com que ele se camufle.
faz com que ele fique parecido com a grama. E o predador, que é o passarinho, não veja ele. E aí, o verde, ele vai se mantendo, ele vai se reproduzindo e vai se estabelecendo na população. Então, o fato dele ser verde é uma característica vantajosa, confere vantagem para que ele sobreviva naquele ambiente verde, tá? Então, é isso que o Darwin quis dizer quando ele propôs a seleção natural. Ele quis dizer que o ambiente vai selecionar as melhores características dos indivíduos. E esses indivíduos que estiverem mais aptos, com as melhores características a esse ambiente, vão sobreviver e deixar mais descendentes. Lembra sempre do exemplo do grilo, que é o exemplo que eu gosto bastante, que dá para a gente entender, total a teoria da seleção natural. Bom, então aí está um resuminho, o meio, como o caso do fato da grama ser verde, e os indivíduos com as características vantajosas naquele meio, o fato do grilo ser verde também, confere uma adaptação. Ele se adaptou àquele ambiente, foi menos predado e aí conseguiu deixar mais descendentes. Tá bom? Tudo certo até aqui? Bom, e aí como que seria o exemplo lá da girafa do Lamarck na teoria do Darwin? Como que vocês acham que seria? Então, vamos supor que lá na época tinham girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. As duas viviam de boas ali no mesmo ambiente. Só que daí teve aquela mudança climática, ocorreu alguma coisa que exterminou a vegetação rasteira. Qual indivíduo vocês acham que sobreviveria mais no ambiente? A de pescoço longo ou a de pescoço curto? A de pescoço longo tem uma vantagem. Ela consegue se alimentar da vegetação de topo, né? Porque ela alcança. E a pequenininha? A pequenininha não, né? A pequenininha ela só se alimenta ali dos arbustos e é isso. Então a tendência dela é, morrer. Descansa em paz, girafa de pescoço curto. Então é isso. Girafas de pescoço longo, elas teriam uma vantagem em relação àquelas de pescoço curto, porque elas alcançam mais o topo das árvores e conseguem se alimentar. Elas, tendo essa vantagem, elas conseguem se reproduzir e deixar mais descendentes. E os descendentes vão levar essas características vantajosas adiante. Certo, galera? Então é isso. Então, o Darwin, na época, ele levou 20 anos para escrever o livro que deu todo o reconhecimento dele sobre a origem das espécies, todo o reconhecimento dele sobre a seleção natural. Mas teve um cara que também pensou a mesma coisa que o Darwin, que foi o Wallace, esse carinha aqui da frente, que está de óculos. O Wallace, ele veio aqui para a América do Sul, ele estudou lá na Amazônia, ele também foi para as Índias Orientais, estudou todas as espécies de lá de fauna e de flora, e ele chegou também à conclusão de que as espécies se modificavam por seleção natural. E ele descobriu que o Darwin estava ali também nessa linha de pensamento. Então, o Darwin, né, ficou chocado, nossa, o cara viu a mesma coisa que eu. Então, eles decidiram unir as ideias e escrever um artigo, né, mostrando um resumo de todas as observações dele. E aí, um ano depois, em 1859, o Darwin ele publicou o livro dele, A Origem das Espécies. Ele publicou o seu livro sozinho, tá? Então, com o Wallace, que também pensou na seleção natural, eles publicaram um artigo de resumo das observações falando sobre a seleção natural. Mas aí, depois, um ano depois, o Darwin escreveu o livro dele, o mais famoso, né? O livro Top das Galáxias da Evolução, que é A Origem das Espécies. Agora a gente vai ver um vídeo super legal, que mostra um resumo de tudo que foi a teoria do Darwin, tudo que ele observou e como que chegamos até aqui, tá certo? Já já a gente volta. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência.
Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular como uma sela e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente, elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin, e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje, mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Bom, galera, o vídeo bem legal, né? Um vídeo da BBC, muito claro, tem as ilustrações e eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, perguntem para a professora Marina e perguntem para a Jennifer nos plantões, tudo bem? Aqui nós temos lá, terminamos depois de ver o vídeo, que em 1859 foi publicado A Origem das Espécies. O Darwin, ele falava na teoria dele que ele observou as variações. Quando eu falei lá dos tentilhões de Galápagos, ele observou que tinham variações. Mas ele não sabia explicar muito bem essas variações, né? E aí, em 1920, eles arrumaram uma forma, eles conseguiram explicar e unir um jeito de pegar a teoria do Darwin e unir com a genética. Então, eles viram que os dois se encaixavam muito bem. Os dois viraram uma teoria, assim, quase que irrefutável, né? Então, e quantas das variações que ele observou eram variações relacionadas à genética?
que eram dados que eles não conheciam na época. Né? Então, como assim modificações da genética? O que causa uma variabilidade? A fecundação, por exemplo, é uma delas. Fecundação, quando você une lá o espermatozoide com o óvulo, você gera uma variação, porque você trocou material genético. Mutação é a mesma coisa, pode ter ali uma mudança no seu DNA e você ter uma nova característica. Por exemplo, o fato de, sei lá, indivíduos só terem olhos negros, ocorreu uma mutação, começa a nascer olhos verdes. É isso. Tem uma modificação ali. E também a recombinação genética, como eu falei na aula de meiose para vocês, que aí os cromossomos homólogos, eles vão começar a trocar pedacinhos. Quando eles trocam pedacinhos, eles também têm... quando eles trocam os pedacinhos, a gente também vai ter a questão da variabilidade. Então, tudo isso também são fatores que vão atuar e vão contribuir para a variação dos organismos. Então, aqui tem um esquema da teoria sintética da evolução. A gente tem mutação, a gente tem recombinação gênica, troca de pedacinhos de cromossomo, a gente tem a fecundação, que vai atuar sobre a variabilidade. O indivíduo, com essa variabilidade, ele vai estar ali no meio, né? E esse meio vai estar passando por um processo de seleção natural. Caso do grilo lá, vamos lembrar. Essa seleção natural, ela vai atuar no indivíduo e o indivíduo que estiver mais adaptado ao meio ambiente, ele vai sobreviver. Então, esse é o esquema, tá? Todas essas variações que o indivíduo tem, o fato de ter indivíduos verdes e indivíduos amarelos, foi ali devido a uma mutação, a uma recombinação genética, que vai causar variabilidade. Se essa variabilidade ela for vantajosa para o ambiente, a seleção natural ali está atuando, ele vai se adaptar e ele vai sobreviver, vai ser sucesso na vida dele, tá bom? E quais vão ser os fatores que vão atuar sobre essa variabilidade, né? A gente já sabe o que aumenta a variabilidade: mutação, recombinação genética, fecundação, mas quem que vai atuar sobre a variabilidade? Além da seleção natural. A gente tem que quem atua, além da seleção natural, né? Aqui eu coloquei o exemplo do gavião que pega o coelho branco, porque o coelho branco ele tá mais exposto do que o cinza. O cinza tá mais camufladinho ali. Então, no final das contas, o cinza ele se adaptou melhor ao ambiente do que o branco. Tá? Então, a seleção natural vai atuar sobre a variabilidade também. A deriva gênica. Como assim deriva gênica? A seleção natural é uma coisa que não é um acaso. Ela acontece por consequência mesmo, né? Ali o branco se deu mal porque ele é uma cor vistosa em relação ao cinza. Um exemplo. A deriva gênica, não. Ali você está vendo que tem a variação do verde e a variação do besourinho mais clarinho. Então, vamos supor que chega um cara igual tá ali e pisa. Chega e pisa e ele poderia pisar tanto no branco, ele poderia pisar tanto no verde, mas ele chega e pisa. É isso, foi um desastre, foi algo ao acaso. É merda total, vamos dizer assim. Né? Então, a deriva gênica é totalmente ao acaso. E aí, infelizmente, ao acaso, ele pisou no verde. Isso diminuiu o gene do verde ali na população e ele vai tender a ser exterminado. Mas isso foi algo ao acaso, tá, gente? Então vamos usar outro exemplo. Vamos supor que você esteja vivendo em uma cidade que teve um tsunami. Então tá lá, ó, tsunami veio, matou todo mundo. E aí você olha, quando você olha ali no meio daquela água toda, você vê o cara lá, o top da natação, se afogando no meio do tsunami. E você conseguiu se salvar, porque você tá olhando ele ali. O seu gene, a sua característica é mais vantajosa do que a dele? Não. Significa que você, assim, na cagada conseguiu sobreviver. O outro ali se afogou porque era um tsunami, foi um desastre natural. Então é isso que acontece na natureza, quando você tem uma diminuição do gene de uma determinada característica, que gera uma determinada característica ali, diminuindo, mas por obra do acaso. Tá? É merda total mesmo, sim. Bom, outra característica que vai atuar sobre a variabilidade aqui, gente. Outra característica que vai atuar aqui, tá vendo?
onde tem seleção natural. Pode atuar não só a seleção natural, mas pode atuar a deriva gênica e pode atuar também a migração. Então aí, ó, tá o besourinho de novo, ali de uma população que só tem besourinho preto e a outra que só tem besourinho branco. E aí o que que acontece? O besourinho que é preto, um deles vai migrar para onde tem besourinho branco. E o que que vai acontecer? Eles vão trocar material genético, vai ter fecundação ali a rodo. E aí eles trocando o material genético vai ter variabilidade. O problema, o que que vai acontecer, né? Vai dar ruim se começar a migrar muito. Aí não vai ter variabilidade nenhuma, tá? Mas enquanto isso, quando você tem ali pouca migração, você já aumenta a variabilidade genética da população, tá bom? Bom, nós sabemos que as teorias da evolução já estão estabelecidas, mas nós temos algumas evidências para mostrar que ela é de fato verdadeira, que ela tá ali, que ela não tá para brincadeira, que são as evidências da evolução. Né? Então, como que você explica que o leão é tão parecido? Por que um leão é tão parecido com um tigre? Por que um golfinho é tão parecido com um tubarão? Como que você explica essas semelhanças? Porque nós temos registros. Um deles é o registro fóssil. Um fóssil é algum resíduo orgânico que tenha ficado ali no ambiente por mais de 11 mil anos. Os fósseis eles são muito difíceis de serem encontrados, porque tem todo um processo de fossilização, então a gente não encontra fósseis para tudo, sabe? Nem tudo a gente tem registro, mas eles existem, né? E os registros fósseis, como eu escrevi no texto, eles são importantes porque ali nós conseguimos ver, é possível a gente enxergar como que era o planeta biologicamente antes do que a gente conhece hoje. E a gente também consegue ver as questões de ancestralidade, né? Como Darwin falou lá dos tentilhões. Então, cada tentilhão, ele se modificou para viver em um meio. Mas antes, eles tinham um ancestral comum. Esse ancestral comum teve ali uma diversificação, cada tentilhão foi para um lado, mas eles tinham um ancestral comum, tá? Mesma coisa aqui do homem. Todas as vezes que vocês olham aquele esquema da evolução, assim, do macaquinho até o homem. Significa que foi assim? O homem veio do macaco? Não, significa que o homem, ele tem um ancestral comum com o macaco. Esse ancestral comum, em algum momento, diversificou. A linhagem, ela foi se diversificando. E a partir daí nós temos o homem. Então, nós não viemos do macaco. Nós temos um ancestral comum com o macaco, tá? E aí, a gente consegue provar essas questões de ancestralidade através dos fósseis também. Não só dos fósseis, nós vamos ver, mas dos fósseis também a gente consegue observar as características que biologicamente antes se modificavam para o que a gente tem hoje, tá? Então, os fósseis, eles são evidências evolutivas bem importantes. Uma outra evidência evolutiva aí, os órgãos vestigiais. Coloquei o exemplo do apêndice humano, o apêndice que está no final do intestino grosso. O apêndice, ele é uma estrutura que vocês podem ter ouvido falar na sua avó, lá da sua mãe, que não serve para nada, só serve para dar apendicite, só serve para inflamar essa bosta. Mas hoje a gente sabe que ele tem uma função imunológica. Porém, o apêndice humano, ele pode não ser tão assim top, mas para herbívoros, ele é muito eficiente. Por quê? Porque ali, no apêndice dos herbívoros, vão ter protozoários, vão ter bactérias e elas vão auxiliar na digestão do que o organismo está comendo. Então, né, ali para eles é super vantajoso ter um apêndice. Para a gente pode não ser tanto, por mais que tenha ali uma função imunológica que a gente já sabe hoje. Então, os órgãos vestigiais é isso. São estruturas atrofiadas que deixaram de ser vantajosas para alguns organismos. O nosso caso, né, não é tão vantajoso ter um apêndice, mas que em outros organismos essa estrutura ainda é funcional, como por exemplo lá nos herbívoros. O apêndice é muito importante para auxiliar na digestão, tá bom? Outro exemplo, a embriologia comparada. Vou até puxar minha câmera para cá, para que vocês consigam observar. Então, outra coisa interessante da gente citar é a embriologia comparada. Puxei minha câmera. Então, como assim embriologia comparada? Quanto mais próximo o desenvolvimento do embrião, eu citei ali que está meio ruim a imagem, ó,
mas eu coloquei a foto de um livro onde mostra o desenvolvimento embrionário de um macaco e do homem. Quanto mais próximo o embrião, mais próximos evolutivamente são os seres. Então, um primata, um macaco, ele é evolutivamente muito mais próximo do ser humano. Eles têm lá a questão de ancestralidade em comum. Então, o fato do desenvolvimento deles embrionários ser iguais tem tudo a ver, tudo totalmente relacionado com o fato deles serem evolutivamente próximos, tá? Outra característica, a anatomia comparada. Na anatomia comparada, os órgãos homólogos, eles são aqueles órgãos que possuem a mesma origem embrionária, porém as funções são diferentes. Então, vamos ver se minha canetinha vai funcionar para que eu mostre para vocês aqui o exemplo. Então, aqui é o braço do homem, o braço humano. Aqui, o que nós vamos encontrar no braço humano, né? Nós vamos encontrar o húmero. Tá vendo aqui o húmero? Ixi, mas enfim, o húmero. Olha o húmero na asinha do morcego, por exemplo. Totalmente diferente, né? Olha o rádio, aqui em azul. Olha o rádio lá na asa do morcego. Bom, são os mesmos ossos, possuem a mesma origem, mas a função é diferente, porque aqui o morcego vai usar esses ossos para compor a asa e para voar. Aqui no homem não, já adquiriu outra função, até estruturalmente diferente, tá? Mas eles são órgãos idênticos, porque possuem a mesma origem. Idênticos no que eu falo de origem, tá, gente? Então é isso. Os órgãos homólogos são aqueles que possuíram uma função igual, uma origem igual, mas que tiveram uma função ali diferente. A gente chama isso de divergência evolutiva. Ocorreu uma divergência ali na linhagem e aí separou. Um foi para um lado, a asa do morcego para voar, a composição de ossos dele serve, a composição de ossos da asa dele serve para uma coisa e o braço humano para outra, totalmente diferente. Teve uma divergência. Agora nós temos outra coisa também, que são os órgãos análogos. Como assim análogos? O que é analogia? Análogos vem de analogia. Quando eu faço uma analogia, a professora Marina, quando deu aula de célula, ela fez a analogia com uma fábrica, como se a célula fosse uma fábrica, né? E aí, aqui a gente faz outra analogia, que são os órgãos análogos. A gente tem a origem diferente. Aqui tem uma borboleta e aqui tem um morcego. Borboleta, um inseto, né, gente? Morcego é um mamífero. Eles têm origens diferentes, mas eles possuem asas. Qual é a função da asa? Voar, entendeu? Então, as funções da asa são a mesma, mas eles possuem origens totalmente diferentes. Então, é uma analogia. A asa serve para a mesma coisa, mas teve uma origem aí completamente diferente, tanto que um é um inseto e o outro é um morcego, tá bom? Também, hoje em dia, nós temos as evidências moleculares, que são as que nos sustentam, assim. A gente consegue ver já semelhanças no nosso DNA com outros animais. E aí eu coloquei o exemplo do bonobo com o homem. O bonobo com o homem, eles possuem 98,7% de semelhança na estrutura molecular. Isso mostra que eles estavam juntos ali na árvore evolutiva, né? Eles tinham uma relação de ancestralidade muito forte. Tudo bem? Então, são as evidências moleculares que mostram que os seres eles estavam totalmente interligados. Tá bom? Não só, né, como nós já vimos, mas as evidências moleculares mostram isso com mais precisão, com mais força, assim, algo mais irrefutável. Bom, dito isso, nós vamos ver como que se originam as novas espécies. Como que uma espécie ela surge? Como? Vocês já imaginaram como que uma espécie surge? Já que teve essa divergência, a gente sempre fala e divergiu da linhagem e gerou uma nova espécie. Mas como? Como que isso vai acontecer? A gente vai começar definindo as coisas. Então, nós temos a formação de novas espécies, e antes da gente entrar nesse assunto, a gente vai falar o que é uma espécie. O que significa falar que o indivíduo é da mesma espécie?
O indivíduo é da mesma espécie porque ele tem a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Espécie é diferente da palavra especiação, tá? Especiação é a formação de novas espécies. E espécie é todos que se intercruzam e geram descendentes férteis. Mas por que as espécies muito diferentes, como eu expliquei que é o conceito de espécies, eles não conseguem se intercruzar? Por que vocês acham isso? Qual é a teoria para que isso se desenvolva? Por que as espécies que são diferentes, elas não trocam material genético? Por que será? Porque a gente vai ter alguns mecanismos de isolamento. Esses mecanismos de isolamento, eles podem ser isolamento reprodutivo, que são algumas barreiras que nós vamos ter antes de que a reprodução de fato aconteça. Que, como eu coloquei aqui, tem o isolamento de habitat. Então, vamos supor um grilo lá do deserto e um grilo lá da floresta fechada. Quando que eles vão se encontrar? Nunca, né? Eles estão isolados completamente, então eles não se encontram. Então, esse isolamento de habitat é uma barreira pré-copulatória, porque eles são de espécies diferentes, eles são grilos, mas são de espécies diferentes, e aí eles não vão se encontrar, tá bom? Tem o isolamento temporal, tem animais que têm hábitos de se reproduzir no inverno e tem animais que têm hábitos de se reproduzir no verão. Então, não é compatível também, não vai rolar. Isso tudo é pré-copulatório, tá, gente? Não vai acontecer copulação porque eles não se encontram. E tem também o isolamento mecânico, que o tamanho do corpo é incompatível. Totalmente incompatível. A gente vê cruzamento de cachorro. Um cachorro muito grande não cruza com um cachorro muito pequeno. Assim, não era para acontecer, pelo menos, né? Mas é isolamento mecânico porque é um tamanho corporal que não é compatível. Então, essas barreiras pré-copulatórias, tem também a comportamental na apostila de vocês, mas essas são as mais importantes. Elas impedem que a copulação entre espécies diferentes aconteça. Nós também temos agora as barreiras pós-copulatórias. O que acontece ali se cruza? Vamos supor um cachorro grande com um pequeno. O que pode acontecer ali se são de espécies diferentes? Né? O que pode acontecer ali, por exemplo, quando tem a cópula de indivíduos que não são compatíveis? O óvulo pode não ser fertilizado por uma incompatibilidade de cromossomos, pode dar tudo errado e aí não virar nada, não virar nenhum indivíduo. Se virar ali um embriãozinho, se virar um zigoto, ele morre, tá? Então, ou não fertiliza, ou se fertiliza, o zigoto vai morrer. E se ele sobreviver, se ele for gerado, vai virar um indivíduo infértil. Aí esse indivíduo não vai poder mais ter filho, ele vai ser estéril. Tá bom? Então tem essas barreiras. Por que não pode cruzar? Porque isso, tem tanto a barreira de não vai ser compatível, seja por tamanho do corpo, seja por hábito, seja por tempo de reprodução, que também não deixa de ser um tipo de isolamento corporal, né? E de isolamento comportamental. Quer dizer, então nunca vai se encontrar, não quero cruzar nessa época do ano, só me cruzo no verão, não sou compatível com você nisso. E também tem essas barreiras. Cruzou, não vai virar zigoto, se virar zigoto, vai morrer, e se sobreviver, vai ser infértil. É o caso lá da mula, quando ela cruza com o jumento. Eles não são compatíveis. Mas aí dá certo, o zigoto se desenvolve e vira o burro. Só que o burro é infértil. Tá bom, gente? Bom, então o que eu tinha para falar para vocês da aula de evolução era isso. Eu segui mais ou menos o que tinha na apostila de vocês. Qualquer dúvida, novamente, estou falando isso 30 mil vezes, mas é para que vocês tenham consciência de que tirar as dúvidas agora é mais importante. É melhor tirar a dúvida agora do que chorar lá na frente, né? Mas enfim, gente, é isso. Vamos fazer alguns exercícios agora e a gente se encontra na próxima aula, que é a aula de embriologia e tecidos. Aí a gente vai ver melhor essa questão da fecundação, do zigoto, o que forma depois do zigoto, que a gente falou mais por cima ali na mitose e na meiose, e ali na aula de embriologia a gente vai ver mais a fundo, tá certo? Um beijo para vocês, se cuidem, cuidem de vocês, cuidem da cabeça de vocês, estudem, fiquem com seus familiares, as pessoas que vocês gostam, e bons estudos. Bom, gente, agora os exercícios, vocês vão lá na página de Olho no Vestibulinho, página 51. Nós vamos resolver o exercício, deixa eu pegar minha apostila aqui.
Nós vamos resolver o exercício 1. O exercício 1 que diz assim. Vamos lá. Então, vamos aí ver o que a pergunta tá exigindo da gente, né? Então, podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia e morfologia. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Então, aí no texto, nós temos que os indivíduos que tinham características que asseguram menor competição com os membros de outras espécies eram os mais adaptados, né? E qual a condição que seleciona os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição ambiental, a conseguir sobreviver, a deixar mais descendentes em um determinado ambiente? Qual é essa condição que eu falei na aula? É a seleção natural. A seleção natural, ela vai selecionar aquelas características que vão ser mais vantajosas para o indivíduo sobreviver naquele ambiente. Então, aqui nessa questão, a alternativa correta é a alternativa C, seleção natural. Tudo bem? Vamos agora fazer o exercício 5. Tá? Se eu não me engano, tá na mesma página de vocês. Mas se não estiver na página 51, tá na 52, tá? E ela diz o seguinte. Charles Darwin apresentou em 1859, no livro Origem das Espécies, as suas ideias a respeito dos mecanismos de evolução pelo processo da seleção natural. Ao elaborar a teoria da evolução, Darwin não conseguiu obter algumas respostas aos seus questionamentos. O que esse autor não conseguiu demonstrar em sua teoria? A sobrevivência dos mais aptos? Ele mostrou, né? Quando ele mostrou a seleção natural. B. A origem das variações entre os indivíduos? Bom, congela, hein? O crescimento exponencial das populações? Não, ele mostrou. Ele mostrou quando ele falou da teoria de Malthus, que os indivíduos eles iam se reproduzindo, ia crescer demais. Só que também, ao mesmo tempo que cresce, morre, né? Então, ele mostra, assim, que tem um crescimento exponencial, mas depois tem um equilíbrio. Então, não. Darwin mostrou. A herança das características dos pais pelos filhos, ele fala que se tem uma característica vantajosa, essa característica vai ser passada aos seus descendentes. Então, ele fala. E a existência de características diversas nos seres da mesma espécie. Quando ele falou dos tentilhões, tem variações entre a mesma espécie, então ele já matou isso, tá? Então, alternativa B, a origem das variações entre os indivíduos. O Darwin, ele propôs a seleção natural a partir do princípio de que haveria diferenças entre os indivíduos que seriam selecionados de acordo com o meio, com a exigência do meio, né? E isso ia garantir uma adaptação e um sucesso dos indivíduos. Mas ele não conhecia a origem dessas variações, como eu falei para vocês no comecinho da aula ali, quando eu entrei logo no assunto do Darwin. Tudo bem? Então, façam os outros exercícios, frequentem os plantões e até mais. Bons estudos.